Olá, aqui é o Adriano Pataro. Seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos continuar com as fórmulas e definição de nomes. Dando continuidade aqui à nossa tabela, na aula passada fizemos algumas fórmulas aqui na planilha Jogos. Vamos agora criar fórmulas e definir nomes também aqui na planilha de configurações. Aqui eu já fiz uma visão geral rápida do que é essa planilha de configurações, onde a gente tem as seleções com os grupos. Aqui a gente vai fazer as fórmulas agora, definir os nomes. Aqui tem a questão da pontuação por fair play, uma explicação, e aqui o regulamento. E aqui também tem as legendas do que a gente usa lá na primeira fase e no resumo também. Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Lembra que eu falei lá em jogos que a gente tem uma tabela, e a gente veio aqui em design de tabela e trocou o nome para TB Jogos. Essa é a segunda tabela da planilha. A primeira é essa daqui, que está com o nome de tabela 1, onde a gente tem as seleções, grupos e seleções. Vou colocar aqui também um nome mais significativo. Vou colocar TB Seleções. Enter. Vamos aproveitar e alterar também a outra tabela que está aqui em gols. Em gols eu vou falar ainda mais para frente, aqui é só para cadastrar, não tem fórmula aqui, mas a gente vai fazer um exemplo de cadastro para aparecer os artilheiros lá no resumo. Mas já vamos aproveitar e mudar aqui, ó. Também uma tabela, tá como tabela 3, eu vou colocar como TB gols. Enter. Voltando lá em configurações, vamos agora aqui fazer as fórmulas e os nomes. Veja que aqui eu tenho primeira fase, são cálculos que serão usados na primeira fase e aqui depois no campeonato inteiro. Então, começando aqui, primeira rodada, aqui é simples, começa 1, não tem fórmula. Qual vai ser o nome dessa célula aqui? Vamos na caixa de nome, vou colocar como primeira, underline, rodada. Enter. Rodada atual. Esse aqui é importante e também tem uma questão sobre versão do Excel. A versão que eu estou utilizando aqui, clicar em arquivo, conta, é a do Excel 365, que é uma versão de assinatura, que você tem ali as atualizações mais recentes do Excel, a versão mais atualizada do Excel. Porque teve 2016, 2019, tem algumas coisas aí de versão que a Microsoft foi mudando o nome, mas o que acontece? Para você ter igual o meu aqui, que são as ferramentas mais atuais, é esse aqui, 365. Mas funciona em outras versões, mas tem algumas observações como essa que eu vou falar agora. Eu vou fazer uma fórmula aqui, que no meu caso ela é uma fórmula padrão, comum agora, porque mudou a questão da fórmula matricial no Excel. Alguns cálculos matriciais agora, faz um despejo nas células, enfim, tem algumas coisas que você não precisa se preocupar também com isso. Mas vai ter um detalhezinho na hora de finalizar a fórmula, dependendo da sua versão. Então, o que eu quero fazer aqui? Rodada atual. Como é que eu identifico qual é a atual? Se eu tenho aqui em jogos, não tem nenhum jogo concluído ainda, é 0. Quando eu fizer isso aqui, ó, um exemplo aqui, dar um placar. Quando eu faço isso, eu preciso de uma fórmula que o Excel procure aqui. Esse número ele não vai procurar 1, ele vai procurar quem é diferente de vazio. O que está vazio aqui não. Então, quem é diferente de vazio aqui, pega o valor máximo daqui. Então, nesse caso, seria a rodada 1. Quando a gente estiver lá na 2, eu tiver um placar aqui, ele vai procurar quem é diferente de vazio aqui e vai pegar o máximo daqui, que é 2. Vou deixar o placar aqui, depois eu apago. A gente vai precisar de duas funções. Máximo, abre parênteses, C. Abre parênteses, vou fechar os dois e vou clicar no inserir função. Máximo e C. Qual é o meu teste lógico? Lembra dos nomes, que eu falei que ia facilitar, e aqui, ó, não preciso clicar lá na tabela para selecionar o intervalo. Eu vou colocar o nome aqui, ó, GM, que é gols mandante, underline, fase 1. Eu quero saber, nesse teste lógico, quem é diferente, ó, diferente é o menor e o maior juntos, de vazio, duas aspas. O que ele vai me retornar? Verdadeiro, porque é aquele placar que eu coloquei na primeira linha, então ele é diferente de vazio. Depois falso, 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 falso e verdadeiro até o final.
Quando ele encontrar o verdadeiro, eu quero o quê? O máximo que está na frente, mas de quem? Da rodada. Então aqui entra o RD, underline, fase 1. Que aí é a numeração, ó. 1, 2, ó, o resultado aqui já. Então, por exemplo, que eu cadastrei lá, a rodada atual é a segunda. E aqui que vem um detalhe que eu falei sobre versão. No meu caso aqui, eu vou clicar em OK. Beleza. Agora, se você não tem essa versão mais recente do Excel, isso aqui é uma fórmula matricial. Você tem que finalizar ela com Ctrl Shift Enter. E aí vai aparecer essas chaves aqui, ó. Essas chaves caracterizam uma fórmula matricial. E aí, como eu falei, não vou entrar em detalhes, não é o foco aqui, existem várias configurações, vários detalhes, explicações sobre matrizes, mas não é o foco aqui. Só saiba que se você não tem a versão mais recente, você vai precisar usar Ctrl Shift Enter e aí vai aparecer essas chavezinhas aqui. No meu caso aqui é só Enter, já funciona. 2, beleza. Para testar aqui só, vou apagar. Então a gente já sabe que a fórmula está funcionando. Qual o nome dessa célula aqui? RD, underline, atual. Enter. Então a gente já tem aqui, primeira rodada e RD atual. Total de rodadas. Aqui também é um valor digitado, porque eu tenho 4 seleções. Se eu tenho 4 seleções, no padrão, cada um joga 3 vezes. Que é diferente quando você tem um campeonato que foge do padrão, que um time folga na rodada. Aí é outra configuração. Nesse caso aqui, 3. Eu tenho 3 rodadas e 4 seleções, né? Cada um joga 3 vezes. O nome da célula vai ser total, underline, rodadas. Rodada selecionada. Esse vai ser importantíssimo para uma questão lá da programação VBA. A gente vai usar essa célula de referência. Mas não vai ter fórmula. A princípio a gente coloca 1, mas isso é trocado depois pelo código VBA. Então só digita 1 mais um nome importantíssimo aqui. Não pode deixar de colocar esse nome aqui. Ele vai ser RD, underline, selecionada. Sempre pressionar o Enter, tá? Para confirmar o nome. A gente pode até depois ir lá no gerenciador de nomes e ver certinho se os nomes foram criados. Jogos por seleção. Aqui é a mesma coisa do total de rodadas. Ó. Se eu tenho 3 rodadas, cada seleção joga 3 vezes. O valor digitado também não tem fórmula. Vou colocar aqui como nome jogos, underline, seleção. Total de jogos. Essas duas células aqui vão ser importantíssimas para a gente fazer aqui, ó, fórmula das oitavas de final. O que acontece? Aqui a gente vai ter fórmulas para identificar os confrontos de forma automática. Só que só pode aparecer o confronto aqui depois que terminar a primeira fase. Enquanto não terminar todos os jogos aqui fica vazio. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar duas fórmulas, uma para identificar qual é o total de jogos da primeira fase e a outra para identificar os jogos concluídos da primeira fase. Só vai aparecer resultado lá nas oitavas quando esses números forem iguais, porque aí concluiu todos os jogos da primeira fase, aparece o resultado do confronto das oitavas. Então, como que eu crio uma fórmula para saber qual o total de jogos da primeira fase? A gente deu os nomes lá, aqui nos jogos. Então, tenho várias colunas que tem fase 1. Tem rodada, tem mandante, tem gols, tudo isso tem o nome fase 1. Então, eu posso pegar uma dessas colunas, rodada, por exemplo, e contar as informações dentro do intervalo de fase 1. Como que eu conto as informações aqui? A gente usa igual cont.valores. Vou abrir e fechar parênteses e entrar no inserir função. Qual o nome que eu quero? RD, underline, fase 1. Olha, pegou o intervalo inteiro. Só da primeira fase. Ok, eu tenho 48 jogos na primeira fase. Vou pegar aqui e ver essa contagem. 48. Agora, como que eu sei o que foi concluído? Os jogos que já aconteceram. É só a gente contar o que não é vazio aqui. O que é, por exemplo, maior ou igual a zero. Os placares começam do zero, de zero em diante. Então, tudo que for maior ou igual a zero significa que o jogo aconteceu. Se não for isso, está vazio.
Então a gente pode usar a coluna de gols do mandante, porque a gente não vai deixar uma célula vazia, né? Uma coluna vazia, tem sempre que preencher os dois, então não precisa usar os dois, usa um só. Como que aqui eu contei tudo? Deixa eu dar o nome aqui para não esquecer, né? Esse vai ser jogos, underline, fase 1. Se aqui eu contei tudo com conte valores, aqui a gente usa o conte C, que é para contar com critério. Então, conte C, abre e fecha parênteses, entra no inserir função. Vou usar o intervalo do gols mandante, ó, da fase 1, e eu vou contar quem é maior ou igual a 0. Que aí o que for maior ou igual a 0 conta como um jogo concluído. Observação, quando eu uso essa caixa, algumas fórmulas, né, algumas funções que exigem critérios, ele coloca entre aspas automaticamente. Diferente de quando você digita. Se você digitar igual, conte C, abre parênteses, coloca um intervalo, ponto e vírgula, você tem que digitar as aspas. Por aquela caixinha ele coloca automaticamente. Então, esse aqui vai ser os jogos concluídos. Ó. Jogos concluídos. Só que ele é da fase 1. Tá aqui, fase 1. Autolock. Jogos concluídos, fase 1. Enter. Se a gente testar aqui, ó, e colocar um placar, ele vai dar um jogo como concluído, porque esse aqui é maior ou igual a 0. Está aqui. O próximo aqui é o considerar rodada. Vou fazer ele daqui a pouco. Vou colocar só o nome aqui, ó. Vou colocar aqui abreviado, cons, de considerar, rodada. Enter. Mas a gente vai fazer uma configuração aqui daqui a pouquinho com ele. Deixa ele vazio por enquanto. Tudo isso aqui foi da primeira fase. Vamos agora para o campeonato. No campeonato, aqui é mais questões de estatística, para você saber as informações do campeonato inteiro, qual o total de jogos da Copa, quantos jogos foram concluídos, quantos gols você cadastrou. Então, se eu tenho, olha como é que é legal a importância de conhecer os nomes e definir os nomes. Aqui eu contei assim, ó, total de jogos, conte valores da fase 1. Se eu quiser contar o total de jogos da Copa toda, eu posso usar o mesmo conte de valores, só que aí eu não pego a fase 1. Eu pego o quê? A coluna inteira. Isso aqui, ó. Que aí eu vou ter como resultado 64. A gente pode aproveitar essa fórmula aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, só que eu não uso a fase 1. Como que eu faço para pegar a tabela inteira? Lembra que eu falei que a tabela tem o nome das colunas. Então, primeiro eu venho com a tabela, TB Jogos, e quando eu abro o colchetes, ele lista para mim todas as colunas. Então, eu vou pegar da rodada, que está tudo preenchido lá, né? Na rodada a gente conta tudo. Então, eu quero contar todas as linhas, todas as informações, todas as rodadas da Copa. 64, que é diferente da primeira fase. Jogos concluídos. Mesmo conceito aqui dos jogos concluídos da primeira fase. Ó. Pode usar o Ctrl C e trocar aqui. Em vez de ser gols de mandante fase 1, vai ser TB Jogos, abre colchetes, GM, que é o gol de mandante. Mesmo critério, maior ou igual a 0. E aqui, gols cadastrados, a gente pega daqui, ó, na tabela gols, essa coluna aqui, ó, de gols. Então, eu posso usar também o conte valores, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vai ser TB gols, abre colchetes, gols. Fecha colchetes, Enter. E aí, conforme você for cadastrando os gols lá, ele vai somando aqui. Os nomes. Aqui eu tenho, como jogos da Copa, colocar total, underline, jogos. Jogos concluídos. A gente tem aqui esse nome, né? Jogos concluídos fase 1. Vou aproveitar, dar um Ctrl C, colocar como jogos concluídos total. E aqui em gols cadastrados, total, underline, gols. Enter. O que é o considerar rodada? A gente vai usar aqui na primeira fase, que é o seguinte. Imagina que a gente está lá na segunda rodada, tem a classificação, só que você quer ver como que era a classificação na primeira rodada. Você
pode fazer isso. Marcou considerar, quando você navegar nas rodadas, ele vai trocando aqui. Tá na terceira, beleza, finalizou ali. Aí você quer ver, de repente, uma evolução da tua seleção, como que ela foi, como que ela estava na primeira fase, na primeira rodada, na segunda rodada ela foi para qual posição, depois na terceira ela terminou em qual, você consegue ver isso. Só que o padrão não é mexer aqui quando a gente troca de rodada. Então, para eu mexer aqui e ver essa diferença entre as rodadas, a gente cria uma caixinha aqui de como se fosse um sim ou não. Marcou, você quer considerar a rodada para ver aqui a classificação por rodada. Se não, é o padrão que fica aqui sempre pegando a última. Então, para isso, a gente precisa de uma caixinha aqui, que é uma caixa de seleção. A gente consegue criar isso aqui na guia desenvolvedor, nesse grupo controles do botão inserir. Uma observação, se você não tem a guia desenvolvedor, que ela não vem habilitada por padrão, o que você pode fazer? Clica em qualquer uma das guias, aqui, botão direito, personalizar a faixa de opções. Ele vai abrir essa caixinha aqui de opções do Excel, verifica se está marcado aqui, ó, igual o meu está aqui. Se o seu estiver assim vazio, marca e clica OK, que aí ela vai aparecer aqui. Desenvolvedor, inserir, é o terceiro controle aqui, ó, caixa de seleção. Dá um clique e clica uma vez. Aqui eu vou clicar e apagar esse rótulo. E vou diminuir um pouquinho essa caixa aqui. Se você clicar fora e clicar de novo, ele vira uma mãozinha para marcar e desmarcar. Como é que você seleciona? Pode segurar a tecla Ctrl e clicar, que aí ele não marca o objeto, ele só seleciona. Você pode mover aqui, deixar aqui por enquanto, a gente pode alterar isso depois. E eu vou criar aqui, ó, no inserir, ilustrações, formas, uma caixa de texto. Clico uma vez e vou digitar considerar rodada. Vou colocar em negrito e deixar ele aqui do ladinho para identificar o que é isso aqui. E a gente vai trabalhar depois com isso, lá na frente, quando chegar na primeira fase, para isso aqui fazer algum sentido, né? Por enquanto ele não tem alteração nenhuma. Mas a gente já vai vincular ele a essa célula aqui. Como é que vincula? Botão direito, formatar controle, vínculo da célula, vem em configurações e clico aqui. Clico em OK. Como é que funciona? Se eu marco aqui, aqui aparece verdadeiro. Ó. Fica esse hashtag aí, mas não está errado não, é porque está como verdadeiro. E se eu desmarcar, aparece falso. Então a gente consegue controlar assim. Se for marcado aqui é verdadeiro, acontece alguma coisa, se não acontece outra. A gente vai fazer isso lá na frente. E para finalizar, vou colocar o nome da tabela aqui, ó, que é Copa do Mundo 2022 Catar. Vamos usar esse título aqui nas planilhas, ó, a parte de jogos. O que a gente pode fazer também para facilitar? Selecionar todas as planilhas. Clica em jogos, segura a tecla Shift e clica em resumo. Vem aqui, ó, na célula A1, igual, vai lá em configurações e clica aqui, ó, célula H3. Enter. Já apareceu lá o título para todas as planilhas. Ó. E aí é legal que se você for fazer, depois aproveitar a planilha já pronta para fazer outro modelo, seja da Copa do Mundo ou outro campeonato, seu personalizado, é só mudar esse nome aqui que já muda em todas as planilhas de uma vez só. Então é isso, chegamos ao final da aula. Nessa aula fizemos mais algumas fórmulas, mais configurações aqui de nomes. Fizemos também um controle, que vai ser importante depois, para fazer umas análises aqui por rodada. E na próxima aula a gente vai vir para cá. Ó. Vamos começar uma sequência de aulas para criar todas essas fórmulas aqui dessa planilha cálculos, que a maior parte dos cálculos estão aqui, nessa planilha. Então salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.